Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo sobre medidas em estatística, pesquisa e vamos ver também um pouco sobre gráficos. Vamos considerar aqui inicialmente a questão 3 da página 253. Essa questão diz assim: junte-se com um colega e respondam quais características devem ser levadas em consideração na construção de uma amostra que pretende pesquisar as intenções de voto de eleitores em uma eleição presidencial. Então atentem para isso. Quais características devem ser levadas em consideração na construção de uma amostra que pretende pesquisar as intenções de voto de eleitores em uma eleição presidencial? E quais são algumas dessas características? Bem, para que a amostra seja uma representação mais fiel possível, mais próximo do ponto de vista da população como um todo, ela deve conter pessoas de ambos os sexos, de diferentes idades, diferentes rendas e de vários lugares do país. Considere ainda na página 253 a questão 4. O clube de que Antônio faz parte decidiu sortear 5 sócios para responderem a uma pesquisa de satisfação. A escolha da amostra de sócios, nesse caso, pode representar a opinião da maior parte dos sócios desse clube? Explique sua resposta. Nesse caso, não. Podemos dizer que não. Por quê? Porque não foi informada a quantidade de sócios e a amostra pode não representar a população, ou seja, todos os sócios do clube. Nada garante que a opinião daqueles 5 sócios sorteados represente a opinião da maioria. Vejamos agora na página 254 do livro didático de vocês, o título Construindo Gráficos no Computador. A utilização de gráficos é um recurso muito interessante na apresentação de informações e resultados de uma pesquisa, principalmente quando a quantidade de dados a ser tabulada é muito grande. Geralmente, as agências de divulgação de pesquisa oficiais utilizam os gráficos para auxiliar a população a compreender os resultados dos dados coletados. Observe então estes quadros com um resumo dos principais gráficos que utilizamos. Temos aqui gráficos de colunas, as barras ou colunas verticais, e o gráfico de barras, quando as colunas ficam na horizontal. Esse tipo de gráfico pode ser utilizado para comparar valores de diferentes séries. A diferença entre um gráfico de colunas e de barras está na disposição da representação gráfica dos dados. Ou seja, de colunas fica na vertical e o de barras ficam na horizontal. As colunas ficam na horizontal. Outro tipo de gráfico muito usado é o gráfico de setores, normalmente utilizado para visualizar a pesquisa no geral, possibilitando comparar cada categoria envolvida. Cada setor determina uma proporção do total dos resultados. Ele dá uma ótima visualização, permite fazer comparações com muita facilidade. Ainda outro gráfico utilizado é o gráfico de dispersão. Ele é comum na representação de várias séries de dados. É usualmente utilizado para mostrar como as séries podem ser parecidas e então agrupadas de acordo com o interesse. Temos também o gráfico de linhas. Esse tipo de gráfico favorece a leitura de pesquisas que representam sequências cronológicas, ou o que está acontecendo com certos valores,
com relação ao tempo, com relação ao passar do tempo. Todos os gráficos apresentados no quadro podem ser feitos à mão, mas dependendo dos valores e das variáveis disponíveis, isso se torna uma tarefa muito trabalhosa. Para facilitar esse trabalho, existem diversos softwares livres de planilhas eletrônicas que criam gráficos estatísticos. Vamos aprender um pouco sobre um deles, que é o software LibreOffice. Este é um software livre, ele é gratuito, pode ser baixado gratuitamente. Como nós podemos então fazer isso? No livro didático de vocês temos aqui então esse site aqui. Podemos copiar essa referência, abrimos o navegador, colamos aquele endereço eletrônico. Observe que seremos direcionados para uma página da internet. Podemos dar um clique aqui e vamos ser direcionados para o site LibreOffice, onde poderemos então baixar esse programa. Basta clicar aqui, baixe já. Podemos clicar aqui para baixar, no meu caso eu já baixei, mas antes você pode selecionar o seu sistema operacional, por exemplo, se for o Windows, um Windows de 64 bits ou de 32 bits, e então você baixa o programa e o instala. Talvez seja necessário, depois de baixar e instalar, reiniciar o computador. Feito isso, podemos então abrir aqui o programa. Eu tenho aqui, este programa aqui. No meu caso já está baixado. Eu saio aqui, vou que eu vou. Veja que eu tenho aqui algumas opções e posso escolher aqui planilhas. Pronto, abri uma planilha. Suponhamos que eu quisesse representar o número de vendas de um determinado produto nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então eu posso colocar aqui mês, e aqui o valor. E aqui eu vou colocar o nome dos meses: janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio e junho. Os valores. Vamos colocar aqui em janeiro 220, em fevereiro 150, em março 310, em abril 170, em maio 420 e em junho
300. Então o que eu faço aqui agora, eu vou selecionar todos esses dados e agora eu posso clicar aqui em inserir gráfico e aparece aqui no gráfico representando os valores em janeiro 220, em fevereiro 150, em março 310, abril 170, maio 420 e junho 300. Veja como fica fácil a visualização. Mas nós podemos fazer também algumas alterações. Por exemplo, se eu colocar aqui o intervalo de dados em linha, então cada mês aqui eu tenho uma legenda com uma cor e esses valores vão aparecer, cada coluna dessa com a cor do respectivo mês. E podemos também mudar o tipo de gráfico. Por exemplo, se eu quiser colocar na forma de barra. Temos aqui o gráfico na forma de barra. Se quisermos modificar aqui a série de dados, então aparece com outra visualização. Podemos também modificar o tipo de gráfico, por exemplo, um gráfico de setores. Temos aqui a maior área, essa região aqui de vermelha, em vermelho, representa aqui o mês de maio. A região verde, o mês de abril. Então, esse tipo de gráfico é muito bom para fazermos comparações. Podemos também alterar aqui o tipo de gráfico. Podemos colocar aqui com aparência 3D ainda, no caso ainda do gráfico de setores. Temos aqui uma outra representação. Poderíamos colocar o gráfico de colunas, também com aparência em 3D, conforme nós vemos aqui. Então, há muitas possibilidades de construção de gráficos para representar vários dados, várias informações. As planilhas eletrônicas facilitam bastante na hora de representarmos os dados estatísticos, além de também fazerem muitos outros cálculos. Vale a pena então nós procurarmos estudar algumas planilhas eletrônicas, começarmos, por assim dizer, a malinar. Há muito o que aprender e há muita coisa interessante. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Desejo a todos então bons estudos e até a próxima.